O despertar da consciência é muito simples, ou seja, comumente é de fácil compreensão para quem estuda com afinco, discerne com maestria, aplica com entusiasmo, aprimora e ilumina-se com o saber operante. Embora nos parece muito complexo, quiçá incompreensível, para quem ignora, não é afeito ao estudo perseverante, tampouco comprometido com a sua aplicação, com seu constante e intransferível aprimoramento e com a autêntica e inegável sabedoria que dele deriva. Esse texto que lemos no início é fruto desse sublime despertar. Acordamos com ele na cabeça. Ele é apenas uma fração do muito que vamos trazer para este plano, porque é assim que funciona. Trazemos apenas uma frase, um refrão, ou melhor, um refrão se for uma poesia. Trazemos uma palavra, um parágrafo, algo parecido. Por isso que o despertar da consciência, esse estudo que nós ofertamos a vocês, ele é muito simples, muito fácil para quem estuda, para quem se dedica, para quem aplica o conhecimento para usufruir das suas benesses, mas parece difícil, às vezes impossível, para quem não estuda, não está interessado na sua aplicação, tampouco no seu aprimoramento. Aí realmente se torna inapreciável a sua ação em nosso universo, já que não dispomos a beber nessa fonte de iluminação, expansão e libertação consciencial. Dando continuidade ao nosso estudo das obras de Ramatiz, hoje, na série O Sublime Viandante, na qual, no pensamento de Ramatiz, seremos um mago sideral, hoje, um simples aprendiz, um candidato à iniciação nesse processo de imersão consciencial. E trata-se de compreender o que é o Espírito, o que são os Cristos no Espírito, o que são as almas nos Cristos, o que são as subalmas ou subpersonalidades na personalidade cuja alma é o centro consciencial, os veículos de expressão, suas subdivisões, até chegar no mais ínfimo átomo desse aglomerado de forças vivas que compõem a realidade do espírito ou um condomínio multidimensional. Assim, o sublime peregrino e o mago sideral, ou o sublime viandante e o mago sideral, ou o sublime aprendiz, o aprendiz interessado em compreender a sua realidade, a sua consciência e tornar-se um mago a criar novas consciências e o constante aprimoramento, a iluminação daquelas que já angariou em milênios incontáveis. Hoje é a quarta parte. Houve uma pequena, às vezes, confusão aí nas capinhas. Desde o início, ao invés de fazermos a introdução, já ficou a primeira parte, depois a segunda, agora a terceira já falando das expressões inferiores, e a terceira dividida em duas partes, e hoje será a segunda parte. Mas a quarta parte na contagem geral.
O tópico é somente um, expressões inferiores, parte 2. Na apresentação, como estamos fazendo, inspirado em Ramatiz, 3 telas, 2 ou 4 telas da essência da aula anterior. E a essência foi: os instrutores espirituais jamais conduziram seus aprendizes à repressão, mas sempre os estimularam à renovação. Vocês podem observar que em toda a obra, O Despertar da Consciência, tanto de Sal da Terra, a Luz do Mundo, quanto o primeiro livro, De Átomo ao Anjo, não há repressão, não há expulsão, não há culpa nem culpados, há sempre o reconhecimento da nossa realidade, ou a busca desse reconhecimento, o acolhimento, a sua promoção, iluminação e expansão consciencial. Se amarmos realmente a Deus, esse amor se estenderá a toda a sua obra, na qual cada centelha, cada princípio inteligente, cada espírito, desde a sua origem, em processo de expansão, estará incluída, inclusive o amor a nós mesmos e em todas as expressões de Deus, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Isso se amarmos realmente. Ora, se é só da boca para fora, eu digo que amo, e às vezes até a mim mesmo, e odeio o outro. Ou digo que amo o outro e não gosto de mim mesmo. Quando Jesus afirmou que toda a lei se resumia no amor a Deus e ao próximo, não desejava omitir o amor que precisa ser vibrado pelo próprio Espírito imortal, pela nossa própria consciência sideral. Porque se eu não me conheço, como eu vou amar e respeitar o que desconheço? E se a mim mesmo não amo, é falso dizer que amo a outrem, ou qualquer expressão de Deus, dos mais ínfimos infra-reinos aos mais elevados estados dimensionais das dimensões cósmicas. Feito isso, vamos ao estudo, lembrando, no início do estudo, as telas que sinalizaram o que haveria nesse estudo no final da outra etapa. A alegria da participação consciente na realidade esplendorosa da criação é obtida em troca de um tributo mínimo, se comparado aos bens a que ele dá acesso. A oscilação entre graus maiores e menores de aproximação em relação ao equilíbrio de cada momento. Então, cada tela merece um olhar bem aprofundado. Então, a alegria da participação consciente. Participar da obra do Criador como alguém que ignora esta obra, às vezes mais se perturba do que esclarece. Então, a alegria onde eu abro espaços em meu psiquismo para a assimilação do novo conhecimento, das novas frações de consciências que vêm de incontáveis realidades. Então, eu estou participando, sou copartícipe desta criação divina. Então, a alegria da participação consciente na realidade esplendorosa da criação, onde eu sou o criador de minha realidade, co-criador com o Cristo, que é criador em Deus, posto que Deus não é criador, mas sim criador. E a diferença de criar e criar, segundo o teólogo Humberto Roden, criar é quando a obra acontece em mim,
Não existe nada fora de mim. E esta frase só é reportada a Deus, porque só Ele existe. Fora dele, nada existe. Então, em Deus existe a criação, por intermédio dos Cristos que são criadores. Mas Ele é criador, porque a obra acontece nele próprio. Então, a alegria da participação consciente na realidade esplendorosa da criação, essa alegria é obtida em troca de um tributo mínimo. Está pedindo o mínimo de nós, que promovamos os nossos talentos. E o que promovermos, ninguém nos pede de volta. Então, é um tributo mínimo se comparar esse esforço mínimo em relação aos bens que a ele dá acesso, que é um oceano imensurável de informações, de benesses, de mecanismos de iluminação, expansão e, ao mesmo tempo, de inter-relação e, ao mesmo tempo, intra-relação conosco e com o entorno. Como será esse processo onde nós vamos fazer esta participação consciente nesta realidade? Quando nós optamos por oscilarmos entre graus maiores, eu posso acessar consciências mais sábias do que a minha própria consciência espírito, e menores, para orientar esses menores, de aproximação em relação ao equilíbrio de cada momento. Há momentos que me sugere que eu reporte aos maiores: Senhor, o que queres que eu te faça? Está aqui a tarefa, está aqui a situação que a vida colocou à minha frente, mas não sei nem por onde começar. Então eu vou entrar num processo de interiorização, vou comunicar com a minha consciência, com outras consciências maiores, para buscar as pérolas do entendimento, os pontos de autoconsciência pura, para trazer a solução para a promoção dos menores, buscando a aproximação desses menores, intencionando o equilíbrio do que está acontecendo naquele momento. Porque se eu não tenho essa capacitação, eu vou mergulhar cada vez mais no abismo da culpa, da autopunição, e não vai acontecer o que nós chamamos de acrisolamento, que eu fiz até a confusão na aula passada. Então, o acrisolamento é a minha própria transformação, a minha iluminação, o meu processo de renovação, ressignificação do universo psicobiofísico e, ao mesmo tempo, moral e espiritual. Então, lendo de carreirinha, a alegria da participação consciente na realidade esplendorosa da criação macro ou da minha própria realidade. Essa alegria é obtida em troca de um tributo mínimo. Eu vou ofertar um tributo mínimo, que é o meu esforço bem direcionado. E Deus encoraja o Deus interno ou cósmico esse esforço mínimo. Ele encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando esse esforço mínimo da minha participação 100 ou 1000 vezes a mais. Porque agora eu vou comparar esse esforço mínimo aos bens que ele me dá acesso, 100 ou 1000 vezes a mais do que eu esperava. Isso vai acontecer quando eu escolho oscilar na direção do conhecimento para resolver a situação ou na direção do ato ou a situação vigente para colocar em aferição os valores que já possuo. Onde eu vou estar? No meio. Vou oscilar para onde? Dar a quem me pede. Ou
Vou pedir por minha vez para obter. Vou buscar para encontrar. Vou bater as portas de alguém para que elas se abram. Então, essa oscilação entre graus maiores buscando a capacitação e graus menores buscando ou levando a efeito a promoção, e eu vou aproximar dos menores, exercitando o que possuo, em relação ao equilíbrio de cada momento que eu quero que seja sedimentado. A paz de minha própria consciência. Ela só acontece à luz do dever fielmente cumprido. E o dever é lei da vida. Ele reflete, na prática, o exercício de todas as virtudes. Agora, se eu não sei o que é caridade, o que é compaixão, o que é perdão, o que é ternura, o que é gentileza, eu preciso me reportar aos maiores para saber o que é isso. Depois eu venho exercitá-la, ou exercitá-las, ou exercitá-lo, o dever, promovendo a própria vida, o meu próprio universo, no consciente, subconsciente, perispírito e corpo, e ao mesmo tempo o inconsciente, e com isso iluminando-se um tanto mais. A minha própria realidade no consciente como alma, a realidade crística que me conduz e a realidade do Deus interno que conduz essa realidade crística na minha própria espaçonave consciencial chamada de espírito imortal. Mentes acanhadas têm interpretado esses graus como causadores de penas ou recompensas eternas, quando eterna é somente a lei do amor que sustenta o direito à oscilação produtora do equilíbrio em maior ou menor espaço de tempo. Por isso, a leitura inicial do conhecimento, desse despertar de consciência. Então, mentes acanhadas, que não são afeitas a esse estudo profundo, a esse estudo transcendente. Então, mentes acanhadas têm interpretado erroneamente esses graus, menores e maiores, como causadores de penas eternas, se for nos menores. Eu vou mergulhar nas minhas paixões, nos meus instintos, a cada dia mais depressivo, mais em pânico, mais bipolar, esquizofrênico e assim por diante, sem perceber que, diante da situação na qual eu não me vejo capacitado, eu preciso buscar capacitação. Eu não vou pedir trabalho conforme a minha capacitação também, mas capacitação conforme o trabalho que for necessário. Ou recompensas eternas se eu for só para os braços desses instrutores divinos e esquecer das minhas próprias tarefas, das minhas responsabilidades. Então eu vou fazer uma oração, uma meditação e eu me vejo em estado de graça. E quero que esse estado permaneça sem eu voltar para o eito, para a batalha. E eu busco a informação, é justo e nobre. Agora o que eu faço com ela? Eu preciso dividir. Só desce quem subiu. Jesus subiu, evoluindo, iluminando-se, expandindo a sua consciência. Agora ele desce para dividir os seus conhecimentos. E conosco não é diferente. Esse é o processo essencial, crucial e indelével e ao mesmo tempo intransferível da nossa própria evolução. Leon Denis nos mostra esses momentos onde ele eleva-se, busca o conhecimento e retorna para dividir o conhecimento, consciente de que pode ser rechaçado, difamado, caluniado, triturado, só porque ele trouxe um ponto a mais no conto que alguém contou. Então, mentes acanhadas têm interpretado esses graus
de seres menores, chamados inferiores, que nos compõem, e os seres maiores em nossa própria realidade, que são as nossas virtudes. Conviver com as virtudes é moleza. Ou como nós falamos, ser bonzinhos dentro de um templo, seja a casa espírita, seja onde for, é covardia. Ser bonzinho no trato com as pessoas mais complexas, mais difíceis, aí sim, amar os que nos amam, que esforço faremos e que recompensa teremos, segundo Jesus? Agora, o mais meritório é amar quem não nos quer bem. E de primeiro reconciliar com ele se ele tiver algo contra você. Na oferenda, como nós falamos, aos pés do altar, aos pés da consciência. Então, eu quero ofertar à minha consciência algo, fruto da minha experiência. E ela percebe que eu estou de ponta com alguém. Então, antes de você fazer a sua oferta, ide buscar a reconciliação com esse alguém, se esse alguém tiver algo contra você, não nos dando o direito de jamais ter algo contra alguém. Então, penas ou castigos eternos se não compreendermos. Quando, na realidade, eterna é somente a lei do amor, ou a lei que rege o amor, que sustenta o direito a essa escolha entre oscilar, doando-se, ofertando o que já possuímos, ou buscar aquilo que ainda não angariamos. Então, há o direito à oscilação produtora de equilíbrio em maior ou menor espaço de tempo, porque em maior ou menor espaço de tempo vai depender da minha sabedoria. Eu posso até começar com o que eu possuo e, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu busco angariar um tanto mais. Isso é Carlos Torres Pastorino em Minuto de Sabedoria. Comece com o que tem e logo verá que outros seres aparecerão para te instruir ou para ombrear contigo na construção daquilo que possui. Porque se formos esperar ter recursos conforme a nossa parca visão para começar uma obra, talvez jamais começaremos. Então, se eu tenho o mínimo para começar a resolver uma situação ou criar ou construir, aprimorar uma realidade, eu começo com o que possuo. E conforme a obra vai avançando, eu vou buscando novos conhecimentos, novos saberes para que ela possa ser levada a efeito na sua conclusão, aprimoramento, manutenção. O ser que vive nessa condição de ignorância entre o maior e o menor, penas e castigos eternos, o ser que vive nessa condição sofre a angústia da relatividade do processo evolutivo porque não sabe que dentro de si está a energia criadora, está a solução para a pauta em foco. Então, quando Saulo ignorava isso, ao invés de orientar, ele perseguia, ele prendia, ele executava quem acreditava nessa energia criadora, que é o Cristo em nós. Até o momento, já que Maomé não vá à montanha, já que Saulo não vá ao Cristo interno, não vai ao Cristo interno, ele, o Cristo interno, veio até ele. A montanha veio até Maomé. Então, o ser vive essa condição, nessa condição, sofre a angústia dessa relatividade, porque se eu desconheço, parece que o tormento é eterno. Mas se eu conheço, eu sei que ele é momentâneo, tudo passa. Então, o ser que vive nessa polaridade, então, castigos eternos se eu me equivocar, bênçãos eternas se eu acertar. Então,
Então, o ser que vive nessa condição sofre a angústia da relatividade do processo evolutivo, porque não sabe que dentro de si está a energia criadora, a consciência maior que nasceu dos nossos esforços menores, como nós já falamos N vezes. O perispírito de hoje nasceu da transformação do corpo físico de ontem, que sofreu transformações sucessivas, esse perispírito, até a sua completa purificação, porque ele é a própria alma evoluindo. Se tudo cresce e evolui, primeiro os átomos obedecem na composição do universo biológico. E após transcender todas as experiências desse corpo biológico, vai transformar-se em elementos psi, na composição dos psiátomos que compõem a realidade perispiritual que vai comandar o próprio corpo. E mais tarde, esta espaçonave perispiritual vai transformar-se na espaçonave mental, que é o ápice da evolução consciencial da alma no mundo concreto, no mundo objetivo. E após essa iluminação, essa transcendência da alma do mundo concreto para o abstrato, agora, além da sua iluminação, a sua integração, já não é mais ela quem vive. Agora é o Cristo que nela vive, porque ela vai se tornar um com Ele, que já é um com o seu Pai, com a sua consciência mãe, com o Deus em si. Todo desengano e decepção são provenientes dessa falta de visão de conjunto que dá ao relativo a impressão de duradouro. Então, se eu desconheço a realidade, então todo o meu desengano, toda a minha decepção são provenientes desenganos e decepções dessa falta de visão de conjunto, da falta de saber que a solução para a alma, para o seu aprimoramento, está no Cristo, da qual ela é uma fração. A solução para o Cristo está no Deus interno, do qual ele é uma fração. A solução para o Espírito em sua completude, diante daquilo que ele ainda desconhece, está no ser no qual ele faz parte. Somos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, os guias da humanidade, Buda, Krishna, Maomé e vários outros avatares, que estão dentro do Cristo, cujo maior de todos os avatares nesse Cristo governador do planeta Terra é Jesus, que veio do Cristo de Deus. Então, todo desengano e decepção são provenientes dessa falta de visão de conjunto em buscar a informação onde ela não está, que dá ao relativo a impressão de duradouro. Então, se eu busco conhecimento em locais que não o possui, eu vou ficar no mesmismo perturbador. Então, onde está a solução para a promoção dos elétrons num simples átomo? Nos fótons que formaram a sua consciência. Onde está a solução para o aprimoramento dos prótons? Nos elétrons que dele saiu no processo de transmutação, iluminação e expansão consciencial. Onde está a causa promotora dos nêutrons? Nos prótons que dele nascera. E assim, onde está a solução de expansão consciencial para o próprio átomo, para o seu crescimento? Na sua união com outro átomo, formando uma realidade maior que vai estar dentro de um ser maior do que os dois. E a soma da consciência síntese, ou a consciência síntese, ou que sintetiza esse grau de expertise dos dois, formam a consciência una.
embora permaneça a consciência individual. E assim a fila vai seguindo até remontarmos ao Criador, que a tudo integra. É a consciência maior ou menor que o motorista possua das consequências de sua conduta que decidirá de sua segurança. E não seria possível construir estradas inteiramente isentas de perigos, pois a evolução exige habilidade cada vez maior no trato das forças impulsionadoras do progresso. Então é a consciência que possui maior ou menor como motorista, se eu sei o que é o meu carro, como ele funciona, conheço as leis de trânsito, quanto mais eu sei a respeito das próprias estradas e tudo, então é a minha consciência maior ou menor como motorista, a consciência que possuo das consequências de minha conduta, é que vai decidir a minha segurança. Se eu andar acima da velocidade permitida, sem o cinto de segurança, com os pneus vencidos, a validade é 5 anos, desalinhados, desbalanceados, sem a manutenção do veículo, ou seja, quanto mais consciência e quanto mais vasto esses saberes e a execução deles na prática, o respeito às leis e à vida, porque eu estou colocando a minha vida em perigo e a vida de outros. Se eu saio, como a gente vê na estrada, um carro totalmente desalinhado, andando como se fosse de ladinho e desgastando todos os pneus desnecessariamente. Quando está alinhadinho, balanceado, tudo flui naturalmente, o consumo de combustível é menor e várias situações. Então é a consciência maior do condutor, dessa consciência condutora, seja de um átomo, seja de uma molécula, de uma célula, de um órgão, de um sistema, de um corpo, de um ser. Quanto maior for essa consciência, mais seguro é o ser na sua condução e de suas próprias consciências, dele como ser total e de tudo que ele está conduzindo. E não seria possível construir estradas inteiramente isentas de perigos. A vida não oferta isso. Então, caminhos mais, mesmo que sejam as estradas para o motorista, ou caminhos que não haja perigos para quem desconhece os próprios caminhos. Pois a evolução exige habilidade cada vez maior no trato das forças desde a origem da vida, ou no nosso caso, psicobiofísicas, morais e espirituais, impulsionadoras do progresso, que pode estar em nós como instintos, como sensações, como emoções, como sentimentos, como pensamentos, inteligências, ou antes, como vitalidades e até remontar à origem da vida. Então, quanto mais vasto o conhecimento, que é exatamente o que propõe o despertar da consciência, que é estudar o ensino universal dos espíritos, que tem como eixo central a origem da vida, a sua natureza e a sua destinação. Quer dizer, o estudo para saber de onde viemos, como viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, como iremos e assim por diante. Então, o Espiritismo trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos. Ele estuda os ensinos de Jesus, comenta esses ensinos, compreende esses ensinos, para colocar esses ensinos ao alcance de todos. E o Espiritismo, como lei da natureza, tem uma característica própria, ele é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, poderia compreender esses ensinos.
porque ele é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, o motorista inábil ou a consciência inábil precisará sujeitar-se a treinamento mais intenso e prolongado para auferir os benefícios da liberdade de ir e vir. Tal é a lei. Então, essa é toda a essência do terceiro livro, que são esses estágios. Então, o motorista ou o condutor inabilitado precisará sujeitar-se ao treinamento mais intenso, de acordo com a sua pouca experiência, e prolongado, de acordo com seu grau de expertise, para auferir, para angariar e conferir o que ele já possui, os benefícios da liberdade de ir e vir. Então, se eu sei conduzir, se eu conheço as leis, se eu conheço todos os mecanismos de segurança, se o carro der uma pane, eu sei o que fazer. Então, quanto mais vasto os meus saberes, mais liberdade de ir e vir eu tenho, porque essa é a lei. Então, um comandante não vai entregar, melhor, Deus não vai entregar um exército na mão ou sob o comando de um general que não tem habilidade para conduzir esse exército, às vezes num campo de batalha. Então ele precisa saber o que está fazendo, ter estudado estratégia, uma infinidade de situações longamente exercitadas, conscientemente executadas, e agora ter essa habilidade. Você conhece o seu corpo para conduzi-lo com sabedoria? Você conhece as suas emoções? Você as conduz ou elas que te conduzem? Você conhece os seus instintos? São eles que te conduzem ou você que está no comando? Você conhece os seus sentidos? É você que determina o que vai ser visto, ouvido, tocado, sentido, no sentido de perceber os aromas, as fragrâncias, o que se vai perceber com o paladar e os seus estados de consciências mais profundos. Quais as expertises que neles existem? Para que por meio da intuição possa discernir o que em ti existe, ou da inspiração, saber onde buscar as novas informações para incorporá-las na intenção de aprimorar-se, iluminar-se por sua vez e expandir a sua própria consciência. E se bem observardes, podereis sentir que a sinfonia da beleza e harmonia que a criação representa é um grandioso convite permanente à vossa integração à felicidade de existir, parecendo mesmo que tudo se coordena para vos impulsionar a essa integração criadora com a vida. Então, se bem observarmos, se estamos cientes do nosso existir e conscientes do real objetivo de nossa existência, poderemos sentir a sinfonia da beleza de toda a criação interna e externa, e além da beleza, a harmonia que existe nessa criação, que representa um grandioso convite naquilo que eu estou observando, que eu estou registrando, de beleza e de harmonia, que é um perene convite para que, por nossa vez, nos dispomos a integrar-se com essa criação, conscientemente,
ou buscar parte dela para integrá-la em nós. Então, um convite à nossa integração à felicidade, que é um estado de consciência tranquila à luz dos deveres fielmente cumpridos. E à felicidade de existir como seres constituídos, filhos das suas próprias obras. Deus não nos criou, nós nos fizemos, segundo Leon Denis. E com isso, parecendo-nos mesmo, ou parece-nos, que tudo se coordena para nos impulsionar a essa integração criadora com a vida. A nossa consciência de almas encarnadas com outras almas na edificação, expansão e iluminação do nosso Cristo interior. Desses Cristos na composição da consciência espírito ou do Deus interior. E assim, tanto para o micro, recuando às origens, quanto para o macro, indo rumo à nossa destinação. Responder pela vossa inabilidade ou pela vossa renovação é o único preço que pagais para obter o direito de existir e evoluir. Pegou pesado agora, não pegou? Então nós vamos responder por nossa inabilidade e sofrer as consequências, porque eu escolhi aproximar das situações inferiores sem a capacitação devida. E agora eu vou responder por essa inabilidade, que eu fico aprisionado na minha própria criação. Ou vou responder pela minha renovação. Então eu venho equipado para a situação. Como no caso de Jesus, veio pronto para ser crucificado. Ele não veio nos libertar das trevas, ele veio trazer luz para nos mostrar as trevas que em nós existem. Mostrou como vencer o mundo e não como vencer no mundo. E nós vemos o uso indevido de quase todo o tempo sendo usado ou sendo investido em como vencer no mundo. Necessitamos dos recursos para conforto e segurança, para gerar progresso, mas sem sermos escravos. O bem que realmente nos faz bem e que vamos levar são as nossas experiências de renovação, iluminação e expansão consciencial. Então nós vamos responder por nossa inabilidade diante da situação ou pela nossa renovação. Então esse é o único preço que a vida vai nos pedir para que possamos obter. Nós vamos pagar com o preço da inabilidade, sofrer as consequências, o estado de consciência tranquila, se temos a habilidade ou a renovação, para obtermos o direito de existir. Venha pro gozo do vosso Senhor, vós que transformasse 2 talentos em 4. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Você que transformou 5 em 10. Você que enterrou o único talento, está fora, não existirá em mim. Está fora dessa vinha, desse festim. Então, o direito de existir naquele contexto, como ser com a sua consciência livre, aquele átomo naquela molécula, aquela molécula naquela célula. Se ela destona da harmonia e do equilíbrio da célula, ela é convidada a retirar-se. Se aquele átomo está dissonante com a harmonia inerente à molécula, é convidada a retirar-se. Aqueles elementos intraatômicos, idem.
e ao mesmo tempo subatômicos até chegar aos infraatômicos ou mais aquém ainda. Para permanecermos no festim, precisamos da roupa nupcial e seguir iluminando e expandindo o nosso estado ou evolução consciencial. As forças constrangedoras que servem como autêntica sinalização da estrada devem ser abençoadas por vós. Tal qual o médico agradece que a febre demonstre a existência do processo infeccioso ou a dor localize a posição do mal. É fantástica essas duas telas também. Todas elas. Então, as forças constrangedoras da calúnia, da difamação, da mentira, da maldade, da maledicência, das paixões, dos vícios, dos instintos, todos esses seres desgovernados. Então, essas forças constrangedoras nos servem como autêntica sinalização. Como não fazer? Estou sofrendo as consequências em mim daqueles que fazem. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Quando crucificaram Jesus, estavam crucificando a si mesmos. O bem ou o mal que se praticam é para si mesmo que são praticados. Pietro Baldi. Toda violência contra o próprio é dilaceração em si mesmo. Dias da Cruz. Indesculpável o homem que se arvora em juiz, porque julgando o outro, condena a si mesmo, porque atrai para si as desgraças que condena no outro. Paulo de Tarso. Tudo que eu julgo e condeno no outro, eu gravo nos tecidos mais sutis da minha própria alma, de forma indelével, todas as sequências de minha própria evolução, porque vou passar pelas mesmas coisas que agora condeno. Não julgueis, disse-nos Jesus, porque com a mesma medida que medirdes, será medido. E com maior severidade, dependendo do seu conhecimento. Então, as forças constrangedoras que servem como autêntica sinalização. O que não fazer? Porque se eu estou sentindo na própria pele as consequências de uma mentira, por que mentir por minha vez? Então, a sinalização das estradas que percorremos que devem ser abençoadas. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Amem quem te odeiam. Façam o bem a quem te deseja o mal. Tal qual o médico agradece a febre. A Maria Flor que chegou aqui febril, mostrando que há uma infecção. O que é uma infecção? Os vírus estão se rebelando contra alguma coisa que foi feita no seu universo. Porque eles são harmônicos. Eles não criam doenças. Alguma desarmonia, alguma lamentação, alguma coisa aconteceu no seu universo que desarmonizou e eles estão revoltadinhos. O processo de harmonização da fluidoterapia, de uma oração, de uma benzição, vai acalmá-los e a harmonizar o ambiente para que voltem à normalidade. Então, eles entraram em ação. E quando acontece essa infecção, essa ativação dos vírus, na sequência pode haver, se a rebelião continuar, uma inflamação. Ou seja, o trabalho além da febre para harmonizar o contexto,
a expulsão dos elementos que estão sem a roupa nupcial. Então, a inflamação, o corpo trabalhando para expulsar os que não têm a roupa nupcial. Inflamação, ele entrou no festim e está sem a roupa. Está ali, todo mundo está vendo a sua presença em desarmonia com o contexto elegido. Então, o médico agradece a febre, que demonstra a existência de um processo infeccioso, e a dor, onde dói? No estômago. Pode ser espinhela caída ou desequilíbrio energético do centro gástrico. Como é a dor? Perdeu o apetite? Não tem vontade de comer? Ânsia de vômito? Equilibrando a energia do modelo organizador biológico, na realidade do corpo, dos instintos, dos automatismos, refletindo no corpo vital, reorganiza o físico, volta a fome, antes desaparece a dor. Então o médico agradece a infecção, ou melhor, agradece a febre, que está demonstrando que está acontecendo um processo infeccioso, e a dor, mostrando exatamente onde está esse processo infeccioso. No caso do Fofão, o galo, nós auxiliamos, ou tivemos a honra de auxiliar outro dia, estava com um processo de inflamação no seu pé, já decompondo a estrutura do seu pezinho. Então ele estava mostrando onde estava a dor, ele estava bicando no próprio pé, mostrando e pedindo socorro, dói aqui. Então em tudo dai graças, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, por que retornar às complexidades da forma, se o conteúdo espiritual refugia extraordinariamente nas singelas recomendações que pautam a conduta diária na senda do amor pregado pelo Cristo ou apregoado pelo Cristo? Como se América perguntasse a Ramatiz: por que reencarnar? Voltar às formas primárias, se no plano espiritual eu posso aplicar essa pauta dos ensinos crísticos sem esses desconfortos. O que será que ele vai dizer-nos? Veja de novo, olha, por que retornar às complexidades das formas inferiores, se o conteúdo espiritual refugia extraordinariamente nas singelas recomendações que está recebendo lá no plano espiritual, que pautam a conduta diária na senda do amor pregado pelo Cristo? Resposta de Ramatiz: por trás de todos os véus das iniciações encontrava-se a beleza deslumbrante do amor, cujo representante máximo na terra é o Cristo, refulgente em sua glória ao se deixar imolar como o cordeiro simbólico da redenção humana. Então, ficar lá no plano espiritual, amar os que nos amam, que recompensa teremos ficar aqui, com o conhecimento e em harmonia, se lá embaixo, ou naquela outra dimensão ou frequência, está os seres vivendo na escuridão da sua ignorância, devorados pelos seus próprios vícios, não apenas vícios físicos, mas vícios morais. Então, por trás de todos os véus das iniciações, de todos os aprendizes e querem iniciar-se nesta arte de viver à luz da consciência crística, encontrava-se a beleza deslumbrante do amor em cada situação de alguém que desce para auxiliar, desprendido no exercício pleno da solidariedade e da fraternidade universais. E qual foi o representante maior que fez isso?
O representante máximo na terra é o Cristo. Refulgente em sua glória, lá nos altos planos, e desceu, porque só desce quem subiu, e se deixou imolar, se deixou crucificar como cordeiro simbólico, como se alguém fizesse uma oferenda para livrar-se dos seus pecados. Só que ele não tomou sobre ele as nossas dores. Ele não fez isso. Do contrário, não estaríamos doloridos até hoje. Ele não colocou sobre ele os nossos pecados. Do contrário, estaríamos sem pecados até hoje. Ele não fez isso. Nós vamos ver na sequência. Ele mostrou como vencer isso, como vencer a própria dor, fruto da nossa ignorância, do nosso parco saber, e ao mesmo tempo, como construir, como iluminar as nossas próprias sombras. Então vimos isso, ele fez esse gesto, se deixando crucificar. Imagine quem o crucificou fosse as paixões dentro dele, e são. Nós somos os seus vícios se somos seres desregrados neste corpo enorme chamado planeta. Seres viciosos que vivem do suor alheio. Os seres que não trabalham, não vivem das suas próprias luzes, ou não caminham com as suas próprias luzes. Ou seres que se deixam sacrificar ou crucificar-se, intencionando a iluminação e libertação da humanidade. Sua situação na terra, longe de significar vosso resgate às sombras, representou o clarão que vos acordou para a consciência do contraste da treva em que vivieis mergulhados. Então veja, essa foi a função e a missão de Jesus. Então, a situação de Jesus na terra, longe de significar nosso resgate das sombras, resgatar-nos das sombras, representou o clarão que nos acordou para a consciência de nós mesmos. Sois deuses. O reino de Deus, a solução está dentro de vós. Então, a consciência do contraste entre as forças inferiores e superiores, né, da treva em que vivíamos, as trevas da ignorância, mergulhados nos vícios físicos e morais, nos desregramentos de variada ordem. Então, ele veio nos acordar para isso, mostrar como é um comportamento equilibrado, que nunca julgou, nós vamos ver na sequência, nunca condenou, e etc, etc. Então, feito isso, cientes e conscientes que ele não tomou sobre ele as nossas dores. Ele não salvou nossas almas. Não basta erguer a mãozinha, eu aceito Jesus. Não é isso. Aceitar Jesus é passar pelo mesmo caminho que ele passou. Se deixar imolar, ir para o acrisolamento, reconhecer as suas próprias sombras, suas trevas, e buscar a luz do esclarecimento para a sua iluminação e expansão consciencial. O amor que cobre a multidão das imperfeições humanas é aquele que se torna capaz de suportar sem desequilíbrio o peso dos erros que não lhe dizem respeito, sem repudiar quem os pratica, embora servindo de obstáculo à sua ação destruidora. O amor cobre a multidão de pecados, já ouviu? Então, o amor que realmente cobre a multidão das imperfeições humanas
é aquele que se torna capaz de suportar sem desequilíbrios o peso dos erros que não nos dizem respeito. Eu não tenho nada a ver com os erros de quem está me crucificando, mas o meu amor é tanto que eu suporto ser caluniado, difamado, perseguido, odiado e mentindo fizerem com todo mal contra nós, por causa do Cristo, a quem elegemos como mestre, modelo e guia. Então, o amor que realmente cobre a multidão de pecados é aquele que nos capacita para suportarmos os desequilíbrios dos outros, dos erros alheios que não nos dizem respeito. E de nossa parte, sem repudiá-los, ou sem repudiar quem está praticando esses equívocos, essas aberrações. Mas não pararemos por aí, só compreendendo usando de compaixão. Nós vamos servir de obstáculo à sua ação destruidora. Então a fofoca tem em mim o estágio terminal, a mentira, a maldade, a maledicência. Eu vou sofrer os efeitos da fofoca, da maldade, da maledicência, etc, etc. Mas parou aqui. Não será passado adiante. Sou a estação terminal do mal. Vou ofertar somente a outra face, o bem que transforma o mal em bem. O amor que transforma o ódio em amor. A fé que transforma a dúvida em fé. A esperança que transforma o desespero em esperança e assim por diante. Mas não vou contribuir para a expansão, porque quem comenta o mal, quem lamenta-se dessas agressões, contribui para o próprio mal. Não é, Dona Aline Gonçalves? Mais uma vez caluniada, agredida e respondeu com silêncio, com seu tesouro consciencial. Parabéns de luz. Estamos felicíssimos com a sua atitude de consciência desperta. No silêncio, Jesus venceu o mundo. Eu venci o mundo. E se somos imitadores, no nosso silêncio, orando pelos que nos perseguem e caluniam, venceremos todos os obstáculos. Não há um só detalhe que não haja sido previsto por Jesus em sua pregação. Ele trouxe todas as lições que vocês possam imaginar. Não por acaso registraram-se nos evangelhos ou no livro, que é uma coletânea de tantos livros, a Bíblia. Se ele fosse escrever, ou se alguém de fato fosse escrever tudo a respeito dele, mas está assim, se ele fosse escrever, o mundo inteiro não caberia os livros de tudo que ele fez, se fosse passado para o papel. Então não há um só detalhe que não haja sido previsto por Jesus em sua pregação. Primeiro ele vivia, depois ele ensinava como fazer o que ele fez em suas pregações. Então pregava pelo exemplo, como nos recomenda Paulo de Tarso. Pregue pelos 4 cantos do mundo o Evangelho, assim como Francisco de Assis. Se necessário, use as palavras. Pregar pelo exemplo. Então ele exemplificou cada detalhe que nós precisamos ou que precisarmos para aquele momento e para a eternidade, para nos libertar da nossa própria ignorância e transcender as sombras com as luzes do conhecimento para a iluminação e expansão de nossa própria consciência.
Nenhuma das dificuldades marcantes do processo renovador do espírito humano deixou de ser abordada em suas pregações e em seus exemplos. Porque pregar é fácil, exemplificar não é tão simples. Mas, como eu disse, ele exemplificava primeiro e pregava depois. Ou pregava pelo exemplo e depois com palavras. Então, nenhuma das dificuldades marcantes do processo renovador do espírito humano, do que ele mais necessita para a sua renovação, deixou de ser abordada nos exemplos e nas pregações de Jesus, o Cristo de Deus. E como ele volta? Nós vamos ver isso nas aulas futuras. Dentro. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele enviará um outro Consolador, um outro Messias, que virá da mesma egrégora. E ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Relembrará tudo que eu tenho dito. Esclarecerá o que ficou mal compreendido e completará o meu ensino. Para quem se permite, ele já veio, está em nós. Se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. Então não espere que ele vai voltar personificado fisicamente como fizeram há 2000 anos. Ele está voltando no comportamento de cada um segundo Bezerra de Menezes, e agora nós vamos ver com Ramatiz. Portanto, faz-se necessário somente que a humanidade leia e medite sobre Jesus, que veio do Cristo. E não apenas leia, é o que nós falamos na mensagem anterior. Ler, estudar, discernir, meditar e vivenciar os ensinos de Jesus em espírito verdadeiro. Nos demais ensinamentos espirituais, o homem encontrará reafirmações de sua atuação renovadora integral e plena de todos os ensinos necessários à vossa evolução. Não por acaso dizemos, ou falamos sempre, não trazemos nada de novo, mas sim velhas novidades. Então, após os ensinos do Cristo, nos demais ensinamentos espirituais, o homem encontrará reafirmações do que dissera Jesus, o Cristo. Reafirmações de sua, que seria com S maiúsculo, de sua atuação renovadora integral e plena de todos os ensinos necessários à renovação, a nossa evolução e a nossa renovação, iluminação e expansão consciencial. Então nós estamos encontrando em todas essas obras só a reafirmação do que já dissera Jesus, e não só como expressão de Jesus que conhecemos, que veio do Cristo, mas outros que vieram antes, Buda, Krishna e vários outros avatares, todos são frações da consciência Cristo, governadora do planeta Terra. Porém, somente no Evangelho há uma concentração com a dosagem necessária à provisão integral do vosso processo evolutivo. E onde está o Evangelho, segundo Emmanuel? Em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. E para Joana de Ângeles, ele é força, ele é vitalidade, ele é vida. E por nossa vez, o Cristo é a essência que nutre o pão da vida e norteia
a luz do mundo, a nossa própria consciência. Então, somente o Evangelho, esse repositório de força, vitalidade e vida que existe em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, somente nele vamos encontrar a dosagem necessária à provisão integral de nosso processo evolutivo. Primeiro, nós consultamos a nossa consciência mediante a situação. Se não sabemos o que fazer. Se já sabemos, mãos à obra. Como trabalhador da vinha, estava pronto. Só me faltava trabalho. Mesmo sendo convidado na última hora, em uma única hora, fiz tanto quanto aqueles que trabalharam 12 horas. E recebi o mesmo salário, tive direito aos mesmos proventos. Muitos instrutores lhes prepararam os caminhos. Porém, a ele, Jesus, o Cristo, coube a síntese capaz de satisfazer as necessidades de todas as ovelhas desgarradas. Então, cada um, os profetas, os avatares, todos eles trouxeram frações. Ele trouxe a síntese. Então, muitos instrutores milenarmente conhecidos, nos prepararam os caminhos até a sua chegada. Porém, somente a ele coube trazer a síntese do ensino cósmico, capaz de satisfazer as nossas necessidades de todas as nossas instâncias conscienciais como ovelhas desgarradas, para retornarem ao aprisco e sermos um com ele, em espírito e verdade. Seus ensinamentos baseavam-se nas mais características dificuldades do espírito humano, sem receio de tocar nas feridas milenarmente respeitadas pelos homens diante dos preconceitos sociais e religiosos. Então, os ensinamentos do Cristo baseavam-se nas mais características dificuldades do espírito humano, o que era de mais essencial para orientar o espírito humano no seu despertar, iluminar e expandir de consciência. E ele não tinha receio de tocar nas feridas dos leprosos e feridas morais milenarmente respeitadas. Ninguém te julgou, ninguém te apedrejou. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Respeitadas pelos homens diante dos preconceitos sociais e religiosos, de todas as situações. Ele tocava na ferida moral ou na ferida física, em todos os estados da consciência, sem ferir, mas não deixava de dizer quando era a hora de dizer. Raça de víboras, até quando suportarei vocês? Seu olhar penetrante jamais repudiou o pecador, sinceramente desejoso de recomeçar. Por isso, repudiou outro, raça de víboras, até quando suportarei vocês? Tumbos calhados, brancos por fora e cheio de podridão por dentro. Então, seu olhar penetrante jamais repudiou o pecador sinceramente desejoso de recomeçar. Ninguém te apedrejou, repito. Vai, não peques mais. Ninguém te condenou, tampouco eu vos condeno. Amou de tal forma
que recolheu entre os seus o que o trairia. Entregou a Pedro, que o negaria a responsabilidade de seu rebanho. Procurou Paulo na estrada da perseguição. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então amou de tal forma a tudo e todos, em especial a seus discípulos, que recolheu entre os seus discípulos o que o trairia, o que conhecemos como Judas o Iscariotes. Então entregou a Pedro, que transformou-se na pedra para a formação de sua igreja, que ele já sabia que o negaria, mas deu a ele a responsabilidade de conduzir os seus rebanhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes disse que o amava, depois 3 vezes disse que não o conhecia. Ele já sabia disso, mas entregou a ele a responsabilidade de conduzir o seu rebanho. E procurou Saulo na estrada da perseguição. Por que me persegues? Ele desperta após esse convite generoso, o tocar na ferida da ignorância, e ele acorda, como ele próprio depois disse-nos: acorda tu que dormes. E ele acordou. O que queres que eu te faça? E assim sabemos o restante da história. Em todas as suas palavras não se encontra condenação. Em todas as suas palavras não se encontra condenação. Somente esclarecimento quanto às consequências das infrações à lei do amor. Então, em todas as suas palavras não se encontra condenação. Jamais julgou, jamais condenou. Encontramos em suas palavras o esclarecimento necessário para tomarmos consciência das consequências quando fugimos das normas da lei do amor, ou a lei que rege o amor. Eu tenho uma única condição, porque eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. E vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei a respeito de mim, que sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Porque a lei, a única condição para ter as bênçãos e gozos futuros, é a observação da lei do amor. A lei que rege o amor. Quando a violamos, sofremos as consequências dessas infrações. Seremos felizes quando a vivenciamos e infelizes quando a desrespeitamos. Aponta os erros com clareza meridiana, de forma a não deixar dúvidas quanto ao caminho, mas sua voz não se ergue para condenar ou julgar o pecador arrependido. Ele aponta os erros com clareza meridiana. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, de forma a não deixar dúvidas quanto ao caminho da honestidade, da honradez, do caráter, mas sua voz, aqui também é S maiúsculo, mas sua voz, na obra estava em minúsculo, depois vamos corrigir. Mas sua voz não se ergue para condenar ou julgar o pecador arrependido. Mas se não está arrependido, às vezes um chacoalhão acima
da média, mas a criatura que estava predisposta à corrigenda, sempre com essa doçura incomparável. Há mais júbilo, há mais alegria na casa paterna pelo retorno do filho pródigo do que em qualquer outra ocasião. Então há sempre alegria àquele para receber de volta aquele que se arrependeu, tomou ciência e adquiriu consciência de seus erros, do caminho indevido e querendo voltar às diretrizes da lei do amor. E com isso, finalizamos mais uma aula. O que achou desta aula? Foi muito sofrida? Para mim foi magnífica. E as cenas dos próximos capítulos, ou da próxima aula, que muda-se a obra em parte, sabemos que os milagres não são mais do que a aplicação de leis ignoradas pelo homem. Seria necessário conhecer essas leis para procurar movimentá-las em sentido oposto ao que têm sido conduzidas. Às vezes nós conduzimos para tirar proveito e às vezes nos equivocamos nessas realidades. Então, milagres, na realidade, são leis ignoradas. Em sentido profundo, não existem milagres como se fossem presentes divinos, sem esforços, a cada um segundo suas obras. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.